Pai do Senhor, amados irmãos e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro da Vitória. Abra comigo a sua palavra em Salmos 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos e deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações. Até aqui. Quantos de nós temos clamado esses dias? Nós temos estado no relógio de oração, numa corrente incansável, orando uns pelos outros, orando pela cidade, por várias famílias, por tantas situações que temos vivido. E aqui, Davi, num período onde ele sofria, ele clamou a Deus, no seu tempo de confiança extrema que ele tinha, independente da circunstância. Ouve, ó Deus, atende o meu clamor e a minha oração. Davi, ele exclama que dos confins da terra, se ele estivesse bem longe, ainda assim, ele clamaria ao Senhor. Talvez nós estamos um pouco longe do templo, as quatro paredes, mas eu e você somos a igreja do Senhor. Fecha a porta do teu quarto e ora diariamente, e ore conosco neste momento, para que haja mudança de sorte na nossa terra, e o Senhor possa trazer um novo tempo, e um tempo de vitória, um tempo de paz, amém? Um tempo de bálsamo e refrigério. Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir nesta noite que o Senhor, em cima desta palavra, venha ouvir o nosso clamor. Nós temos clamado por tantas vidas, por tantas circunstâncias, tantas situações difíceis que temos vivido, e que o Senhor abra as janelas dos céus nesta noite e comece a entrar com providência, comece a visitar os leitos de UTI, comece a gerar vida onde não há mais esperança, comece a trazer cura, restauração, libertação, providência divina sobre cada família. Te pedimos a tua bênção sobre este culto e que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, amado irmão. Amém. Antes de nós louvarmos ao Senhor, eu gostaria de ler lá em Mateus 11, 28, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tornai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Essa canção diz sobre o descanso, sobre nós descansarmos nos braços do Senhor. Nessa noite eu gostaria, de colocar a família da irmã Rose, Não sei se ela está aí na live, mas que ela possa sentir os braços do Senhor nesse momento, pois nós sabemos o quão difícil tem sido para eles e para outras famílias e para muitas pessoas que têm sofrido nesse momento, E muitas vezes nós não podemos estar abraçando essas pessoas, mas que você possa sentir os braços do Pai nessa noite. Amém? Amém, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto.
teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, Senhor, vem Jesus neste lugar. Nos envolve, Deus, em seus braços, e em seus braços de amor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Declaro: e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh Deus, que seus braços, Pai, possam chegar, Senhor Jesus, nas pessoas, Pai, que estão, Pai, no hospital agora, Jesus, sozinhas, Senhor Jesus, sem saber o que vai acontecer, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa abraçá-las nessa noite, que elas possam sentir o seu toque, Senhor Jesus. As famílias, Pai, que perderam seus entes queridos, Pai, e não puderam nem menos, Pai, receber um abraço, um consolo, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa, Pai, chegar nessas pessoas nessa noite, Senhor Jesus, e com os seus braços de amor trazer, Senhor Jesus, o consolo, Pai, a paz, Senhor Jesus. Oh Pai, abrace, Pai, essas pessoas neste momento, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus da semente é o que semeia e pão para alimento.
chegamos ao momento maravilhoso, o momento dos dízimos e das ofertas. Separe seu dízimo e suas ofertas que eu vou ler um texto. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho. O que esse texto diz é que devemos separar o melhor para Deus. Bom, como estamos vivendo nesse momento de pandemia, você pode ligar para a gente que a gente poderá passar na sua casa e buscar os dízimos e suas ofertas. Ou, se preferir, você pode fazer um depósito bancário. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe todas essas ofertas, que o Senhor multiplique na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus Cristo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Conforme você tem os seus pedidos, suas necessidades, eu peço que você já vai aí relacionando tudo aquilo que você tem buscado de Deus, você possa colocar aí no bate-papo. No final a gente vai estar orando por cada pedido, porque nós sabemos que a sexta-feira é o nosso encontro da vitória, a sexta da vitória. Então eu gostaria que você aí colocasse os seus pedidos, né? Que você apresentasse a sua necessidade, aquilo que você tem buscado no Senhor. Amém? Então no final a gente vai estar orando, tá bom? E o tema que nós temos abordado há várias sextas-feiras é sobre os milagres de Jesus, né? Os milagres que Jesus realizou quando ele esteve aqui durante o seu período de ministério. Ele realizou muitos milagres. E eu quero aqui abordar alguns, né, durante essas reuniões. Como a gente tem dito que a reunião da sexta-feira é o culto da vitória, né? E a gente está ministrando algo para os irmãos sobre fortalecimento. Baseado nesses textos, né, de milagres que Jesus realizou, nós vamos então aqui estar abordando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 18, nós vamos ler alguns versículos aqui, tá? Versículo 18 nós vamos ler primeiro. Depois nós vamos ler o versículo 23 em diante. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 18 diz assim: Enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu e também foram os seus discípulos. Agora a gente vai lá para o versículo 23, que diz assim: E Jesus, chegando à casa do governante, vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou e tomou-a pela mão, e a menina se levantou. E a sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. Eu vou continuar lendo aqui os versículos próximos, depois desse texto, porque hoje nós vamos abordar 3 milagres, né? Esse dessa menina, mas se nós continuarmos lendo, fala: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele e Jesus perguntou-lhes: Credes vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: Conforme a vossa fé vos seja feito.
E os seus olhos foram abertos e Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: vede, para que nenhum homem saiba isto. Mas eles saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio sendo expulso, o mudo falou, e as multidões se maravilharam, dizendo: nunca se viu algo assim em Israel. Então, queridos, aqui nós vemos 3 milagres que Jesus fez e que chamou a atenção daquelas pessoas. O primeiro deles, que eu quero aqui abordar juntamente com você, é a cura dessa menina, né? Que esse homem, né, que tinha uma certa importância, a Bíblia fala que esse governante, ele foi até Jesus de forma desesperada. No versículo 18 diz que, enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe as tuas mãos sobre ela. Eu quero também ler esse mesmo texto, só que agora lá no Evangelho de Marcos, porque a gente pode observar alguns detalhes um pouquinho diferente do que nós vimos aqui nesse primeiro texto. Mas no Marcos capítulo 5, nós vamos ler o mesmo texto, só que agora, né, a gente vai ver algumas coisas um pouquinho diferentes. No versículo 35, começa assim: enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus tão logo ouviu essas palavras e disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que a nenhum homem soubesse e mandou que lhe dessem alguma coisa para comer. Então a gente percebe alguns detalhes aqui que são importantes. A gente viu ali no capítulo de Mateus, né, que nós lemos do versículo 23 até o versículo 26, que não tem muitos detalhes, né? No versículo 23, por exemplo, fala que Jesus chegando à casa do governante, vendo os flautistas, e ali no outro texto que nós lemos, antes mesmo de Jesus chegar próximo à casa, ou quando ele estava se aproximando da casa desse homem, alguns dos servos foram e disseram para Jesus, ou para o seu mestre: olha, não incomodes mais o mestre, né? A tua filha já está morta, por que ainda você está incomodando o mestre, né? Como se já não tivesse mais solução, já não tivesse mais o que fazer naquelas condições em que estava a situação na casa daquele governante. Mas Jesus, eu acho interessante como que Jesus tratou aquela situação, né? Jesus, depois que ouviu aquelas palavras, ele virou para o governante e disse: não temas, crê somente. Eu quero abrir um aspas aqui nesse ponto e dizer assim para você: talvez você está enfrentando uma situação que muitas pessoas estão te levando a não acreditar que aquilo possa mudar. Como aqueles servos correram e foram e disseram para aquele governante: olha, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha, ela já faleceu, não tem mais o que fazer. Mas Jesus virou para aquele homem e disse para ele: você precisa apenas crer. Meu irmão, o que você precisa fazer nesta noite é crer. É acreditar no que pode acontecer com a sua vida. E o que pode Jesus fazer com a sua vida. E o mais interessante é que Jesus, no versículo 37, fala: e ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, e o irmão
de Tiago. Ou seja, Jesus não deixou que ninguém daqueles incrédulos que estavam ali naquela casa fosse juntamente com ele para aquele lugar. Ele não permitiu que ninguém entrasse naquela casa, no lugar onde estava aquela menina, a não ser Jesus, os discípulos que estavam com Jesus, e quando ele chegou na casa, a Bíblia diz assim, né? E eles entrando, disse-lhes, por que vocês estão fazendo alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas ela está dormindo. E riam-se dele, e ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam. Ou seja, Jesus levou apenas aqueles que poderiam acreditar que algo sobrenatural poderia acontecer naquele momento. Somente os discípulos, o pai e a mãe. Porque com certeza o pai e a mãe estavam querendo que aquela menina voltasse. O que eles mais desejassem é que a sua filha fosse curada, né? E por isso Jesus apenas levou eles até aonde estava aquela menina, e ele então declarou que ela não estava mais morta, sim, ela estava apenas dormindo, né? Lá no texto de Mateus, no capítulo 9, ali, no versículo 24, fala, e disse, retirai-vos, pois a menina não está morta, mas ela dorme. E eles riram de Jesus. Jesus não permitiu que aquelas pessoas que estavam ali apenas para, de alguma maneira, trazer mais tristeza ainda para aquela situação, porque eles estavam ali por causa do velório daquela menina. Somente para isso, né? Porque era o costume deles. Quando alguém morria, ia ali várias pessoas para tentar consolar os familiares, né? E Jesus, então, incomodado com aquilo, pediu que eles saíssem daquele lugar, né? Fossem colocados para fora, e ele entrou. Aqui nesse texto não fala quem estava com Jesus, mas Jesus entrou e disse para aquela menina, levante-se, né? E automaticamente aquela menina levantou do lugar onde ela estava, completamente sarada, completamente curada, com o poder do Senhor Jesus Cristo. Como eu já falei, amados, e vou aqui repetir, todos os milagres de Jesus foi para o benefício das pessoas necessitadas. E Jesus continua fazendo esses milagres nos dias de hoje. Jesus continua operando milagres. Nós estamos vendo aí, amados, né? A cidade de Jaú estava enfrentando uma situação tão difícil. Todas as pessoas começamos a orar. Amados, todos nessa cidade começaram a buscar a Deus. E Deus começou a mudar a situação, a mudar a sorte da cidade de Jaú, né? E vimos aí pessoas que alcançaram os seus milagres, né? A fama de Jesus acerca disso foi por toda aquela terra. E quando Jesus saiu daquela casa, depois de ter feito ali um grande milagre, eu aqui entendo que as pessoas não abandonavam Jesus de maneira alguma. Parece que aonde Jesus ia, as pessoas estavam juntas porque elas estavam vendo as coisas acontecer. E queridos, a igreja, eu e você somos a igreja hoje. Nós precisamos manifestar a glória de Deus. Nós precisamos profetizar para que as pessoas sejam curadas. É o que está ao nosso dispor, ao nosso alcance. É orar, é clamar, é declarar a palavra do Senhor. E fala assim que ele saiu daquele lugar e de repente 2 homens que eram cegos começaram a clamar dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu aqui, amados, abro um parênteses também aqui nesse texto e eu vou lá. Eu não vou ler o texto, mas é bem parecido com a situação de Bartimeu. Não sei se você já leu a história de Bartimeu, mas a Bíblia conta a história desse homem que também ele era um cego, que ficava à beira do caminho pedindo esmolas, né? Era a única coisa que ele conseguia fazer.
E ele estava lá, e Jesus estava passando naquele lugar, e alguém disse para ele, ou melhor, ele perguntou, e alguém falou, olha, está passando Jesus de Nazaré. Ele então prontamente começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É bem parecido a maneira de exclamar deles aqui, né? Eles falam, clamando, Jesus, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou a casa, os homens cegos se aproximaram dele e Jesus perguntou. Olha que interessante a pergunta de Jesus. Credes vós que eu posso fazer isso? Será que Jesus, ele é limitado? Não, amado, Jesus não é limitado. Ele é todo-poderoso. Agora, nós é que precisamos acreditar que Jesus é o todo-poderoso. Que Jesus é aquele que cura, que sara e que liberta. Eu e você é que precisamos acreditar nisso. Jesus fez uma pergunta para aqueles homens que eram cegos. Crês vós que eu posso fazer isso? E Jesus te pergunta nessa noite, você acredita que eu posso mudar a história da sua vida? Você acredita que eu posso transformar a sua família? Você acredita que eu posso mudar a sorte da sua vida? Você acredita que eu posso transformar seu pai, a sua mãe, seu filho, a sua filha? Você acredita que eu posso curar? A pergunta de Jesus para você nessa noite é a mesma que Jesus fez para aqueles homens que se aproximaram dele como cegos. E eles prontamente disseram, sim, Senhor, nós acreditamos. Qual é a resposta que você vai dar para Jesus nessa noite? Qual é a resposta que você vai falar para Jesus? Não, Senhor, sei lá, será que eu posso ser curado? Sabe, amados, muitas vezes nós falamos que temos fé, mas ao mesmo tempo nós geramos dentro de nós aquela dúvida. Aquela dúvida. E muitas vezes ela aparece e ela destrói a nossa fé. Ela consegue fazer com que nós percamos a esperança. Aqui diz que Jesus tocou os olhos daqueles homens e conforme eles haviam declarado, eles foram completamente restaurados. Jesus deu ali um conselho para eles, né? Mas eu imagino que Jesus sabia que eles não iriam guardar segredo daquilo, né? Quando os olhos deles foram abertos, Jesus diz aqui que rigorosamente lhes ordenou, dizendo, pede para que nenhum homem saiba disso. Essa versão aqui diz assim, né? Pode ser que a sua versão seja um pouquinho diferente da minha, mas o que eu percebo, queridos, que Jesus estava ali dando uma orientação para eles. Mas eu creio, amados, aqui a minha maneira de raciocinar, Jesus sabia que aqueles homens não iriam, de forma alguma, ficar em silêncio com o que aconteceu com eles, né? Mas automaticamente eles iriam espalhar aquela notícia, aquele milagre, né? Que Jesus havia feito. Mas é interessante que não parou por aí, né? Que enquanto eles saíram dali, foi trazido um homem que ele estava possuído por um demônio, e esse demônio havia feito com que aquele homem ficasse mudo, ele não conseguia falar, né? Ele não conseguia se expressar através da sua fala. Esse demônio estava impossibilitando aquele homem de falar. Foi trazido esse homem até a presença de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus expulsou aquele demônio e aquele homem passou a falar novamente. E a multidão ficou maravilhada, dizendo, nunca se viu algo assim em Israel. A multidão que estava com Jesus, se nós lermos todo o contexto, desde quando Jesus saiu para ir até a casa desse homem, se você começar a ler, desde do capítulo 9, no comecinho, né? Jesus já começa a fazer grandes milagres, né? E se você continuar lendo,
quando esse governante, que aqui essa minha Bíblia fala governante, foi até Jesus, já tinha uma multidão junto com Jesus. E essa multidão estava acompanhando Jesus desde todos os momentos que Jesus já estava fazendo milagres. A multidão estava sendo atraída. E eles começaram a ver, Jesus curou. Aí aquela mulher do fluxo de sangue que eu ministrei umas sextas-feiras atrás aí, essa mulher estava no meio da multidão, e ela conseguiu passar pelo meio da multidão e foi curada também. E a multidão acompanhou Jesus até na casa desse governante. E lá Jesus ressuscitou a filha dele e a multidão viu tudo isso acontecer. Agora, de repente, quando Jesus sai dali, esses dois cegos seguem Jesus e pedem misericórdia. E é bem provável que as pessoas que estavam com Jesus viram aquilo acontecer. Viram Jesus curar aqueles dois cegos. E agora, de repente, trazem para ele esse homem que era possesso de um demônio. E Jesus expulsa aquele demônio, aquele homem não podia falar e aquele homem volta a falar. Isso traz ali uma situação em que eles ficaram maravilhados. É claro que isso causou um ciúmes nos religiosos daquela época. Inclusive, a Bíblia diz que eles começaram a dizer que Jesus fazia isso não por Deus, mas sim por Beelzebu. Depois você pode ler o contexto. Mas eu quero me atentar ao milagre. Porque é esse o tema que nós estamos abordando. Eu quero me atentar ao que Jesus fez. Olha, queridos, são 3 situações interessantes. A primeira, um homem que estava com a sua filha enferma, já à morte, faleceu, e ele precisou do socorro, ele precisou de Jesus. Quantos de nós estamos vendo as coisas morrerem, não só as pessoas, mas tudo aquilo que nós temos, né, se perdendo, indo embora? E o que nós precisamos fazer? Ir até Jesus. Quantos de nós estamos como aqueles 2 cegos e nós estamos perdidos, sem saber para que lado nós vamos? Quantas pessoas que você conhece que estão cegas espiritualmente, que precisam receber o grande milagre da cura? Não só a cura física, mas a cura da alma. Essa pessoa precisa ser salva, essa pessoa precisa ser liberta, essa pessoa precisa ser restaurada, curada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Olha que coisa, amados. E quantos que nós conhecemos que estão sendo aprisionados pelo diabo e que precisam ser libertos? Que precisam ser libertos. Irmãos, essa palavra hoje, que esses 3 milagres que nós vimos acontecer, foram milagres que causou um grande impacto no meio daquelas pessoas que estavam ali. E sabe, meus amados irmãos, é tremendo, né, quando nós passamos a acreditar naquilo que o Senhor pode fazer. Lembra que Jesus perguntou para os cegos, né? Vocês creem que eu posso fazer isso? E você, meu irmão? Eu torno a perguntar para você. Você crê que Jesus pode salvar? Você crê que Jesus pode curar? Você crê que Jesus pode restaurar? Se você crê, queridos, eu gostaria nesse momento que nós orássemos, né? Que nós orássemos ao Senhor. Antes de nós orarmos pelos pedidos, eu não sei quantos aí já colocaram pedidos. Se você tem pedidos de oração para serem colocados aí, já vai se manifestando, nós vamos orar no final. Mas antes eu quero orar por você. Que Deus possa realizar grandes milagres na sua vida, na sua família. Como Ele realizou na vida dessas pessoas aqui. Que assim também seja na sua vida. Vamos orar nesse momento, querido. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça na sua casa aí
em oração agora. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, Pai, nós queremos elevar as nossas vozes. Queremos clamar a Ti, Senhor Deus. Pai, assim como o Senhor, ali naqueles momentos, quando esteve na casa daquele governante, a esperança tinha ido embora, a filha dele tinha falecido. Mas o Senhor chegou ali para trazer vida novamente. Que assim seja, Pai, na vida, na família de muitas pessoas que estão sofrendo. Que eles recebam, ó Pai, esse milagre em nome de Jesus. Assim como aqueles homens que se aproximaram de Jesus, eles não podiam enxergar. E eles clamaram ao Senhor, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Que você também possa clamar ao Senhor nessa noite. Pai, nós estamos orando e buscando a sua presença agora, Senhor. Que o Senhor possa, nesse momento, entrar com a sua poderosa mão, curando, restaurando, libertando essas vidas, ó Deus, com o poder do teu santo nome. Aquele outro homem, Senhor Deus, que estava se achegando ali, ele estava aprisionado. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a sermos canais de bênção para que outras pessoas possam também alcançar a libertação, alcançar a cura, alcançar o milagre sobre as suas vidas. Meu Deus, que nós possamos continuar esse ministério tão poderoso que Jesus fez aqui nessa terra. E Ele fundou a igreja, Ele deixou a igreja aqui, ó Pai, para que ela desse continuidade. Nós queremos, ó Pai, cumprir o nosso papel aqui. Nós, a igreja missionária, queremos cumprir o nosso papel aqui na cidade de Jaú. Queremos declarar que Jaú é do Senhor Jesus. Queremos declarar vidas curadas, vidas restauradas aqui nessa cidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero ainda fazer um apelo. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo hoje que ainda não conhecem Jesus. Pode ser que você está ouvindo a respeito de Jesus pela primeira vez, ou você já ouviu várias vezes, mas nunca tomou uma decisão séria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E eu gostaria nessa noite de convidar você a entregar a sua vida ao Senhor. Se você está ouvindo a mensagem hoje e você ouviu falar de Jesus, que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus liberta, e você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Você também, que talvez está distante, né? Longe dos caminhos do Senhor, eu também gostaria que você voltasse para os caminhos do Senhor. Quantas pessoas que um dia estiveram na presença do Senhor e hoje não estão mais. Se você está ouvindo essa live, se você está ouvindo essa mensagem, a oportunidade está sendo dada para você nesse momento. Vamos orar, queridos. Você vai orar junto comigo. Diga assim: Senhor meu Deus, ouvindo a tua palavra, eu reconheço que eu preciso do Senhor. E agora eu entrego a minha vida nas suas mãos. Me arrependo de todos os meus pecados. E agora, Senhor, eu quero ter essa nova vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero te orientar. Se você fez essa oração pela primeira vez, né, e está disposto a receber mais do Senhor, no final vai aparecer um telefone ou até mesmo na nossa página aí da internet, você pode entrar em contato conosco. Manda uma mensagem, né? Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos ajudar você nessa caminhada tão importante, nessa decisão tão importante que você fez. Então manda para nós aí, né, uma mensagem. Se manifesta lá: eu quero, né? Eu quero receber oração. Eu quero essa nova vida para mim. E nós vamos estar te ajudando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, querido. Nós vamos ainda orar por todos os pedidos. Eu não tenho aqui, não está aparecendo para mim aqui, né? Eu não sei se tem pedidos, mas
Deixa eu dar uma olhada aqui, amados. Eu estou tentando aqui atualizar, mas não está aparecendo os pedidos para mim, né? Então, se tiver aí, o Senhor conhece todos os pedidos, né? Sabe da necessidade de todas as pessoas, né? Eu vou estar apresentando a família da nossa irmã Rose, né, que teve mais uma perca hoje. A irmã da nossa irmã Rose, ontem, né, faleceu ontem, foi enterrada hoje. Ela tinha contraído Covid e aí depois, por complicações, ela veio a óbito, né? Então a gente sabe, queridos, que não tem sido fácil, né? A família da Rose, do nosso irmão Zé, tem sofrido muito com essa situação e tantos outros, né, que estão também tendo muitas guerras, lutas, né, dificuldades. A gente tem amigos de outras cidades, né, inclusive também eu quero apresentar aqui a esposa do nosso irmão Célio, a Kátia, que essa semana ele me mandou mensagem pedindo para a gente estar orando por ela, que ele teve que levar ela lá para o pronto-socorro, porque ela estava com muita tosse, também com falta de ar. Foi medicada, deu uma melhorada, mas vamos estar orando, queridos, né, pela vida da Kátia e tantas outras pessoas que precisam de oração, né? Eu sei que muitas famílias, né, estão aí em busca dos seus milagres. Hoje é o culto da vitória. Então, se você está buscando isso, coloca diante do Senhor aí. Nós vamos estar orando, nós vamos estar aí colocando diante do Senhor cada vida. As famílias da nossa igreja, nós vamos estar apresentando ao Senhor. Feche seus olhos agora e nós vamos orar. Senhor, amado Pai, te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Obrigado pelo momento especial, ó Deus. Eu quero nesse momento orar por todos os pedidos que têm sido apresentados. Como nós falamos aqui, ó Deus, temos a família da nossa irmã Rose, o nosso irmão Zé, ó Pai, a Kátia, o Célio lá em Sertãozinho, tantos outros que estão enfrentando situações difíceis, ó Deus, devido a essa pandemia, esse problema, ó Pai, dessa enfermidade, mas nós cremos no seu milagre. Eu estou nesse momento orando por todas as vidas, ó Deus, por todas as famílias. Ó Pai, sabemos que além desse vírus, dessa situação, temos também, ó Pai, a crise econômica que tem, ó Deus, abalado as famílias. Ó Deus, pessoas estão passando por necessidade, estão enfrentando grandes problemas, ó Pai, nas suas vidas, ó Deus, financeiro. Outros estão perdendo o seu emprego. Tem misericórdia, Pai, dessas vidas, ó Deus amado. Nós queremos apresentar cada família nas suas mãos. Senhor, eu oro nesse momento pela cidade de Jaú, pelo nosso país e todas as outras cidades, ó Deus, que estão enfrentando situações, ó Deus, às vezes até piores do que aqui, ó Pai, estão em situações diferentes, mas que o Senhor esteja entrando com sua ação, ó Pai, sobre essas cidades. Oramos pelas autoridades, ó Deus, porque são pessoas que estão investidas ali, que estão colocadas nessas situações para estar governando essas cidades, governando o estado, o país, meu Deus, que o Senhor dê capacidade para eles, ó Pai. Nós oramos pela nossa nação, nós clamamos pela nossa nação, que a sua misericórdia, Pai, venha sobre a nossa nação, ó Pai, curando, restaurando, Senhor Deus, o Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Eu oro, Pai, desde já agradeço, Senhor, ó Pai, a corrente que cada um está colocando diante do Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, com o teu poder restaurador sobre cada família, entregando a vitória, Senhor Deus, para cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nessa noite, Pai, amém, amém, glória a Deus, aleluia, meus amados irmãos, eu estou muito feliz, né, porque hoje vocês perceberam, os meus filhos estão participando, né, em cada momento, né? Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, não só a minha família de carne, mas todos os nossos irmãos da Igreja Missionária de Jaú. Eu amo cada um de vocês, vocês são maravilhosos, eu tenho orado por vocês e eu tenho certeza que em breve nós vamos retornar novamente para as nossas reuniões presenciais, né? E vamos poder estar juntos ali adorando ao Senhor. Enquanto isso, queridos, não
perca as nossas transmissões. Esteja sempre ligados ali, porque Deus tem sempre uma palavra de vitória para a sua vida. Amém, queridos? Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Palavra tremenda que acabamos de ouvir nessa noite, nosso encontro da vitória. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Neste momento quero deixar aqui alguns avisos que vai acontecer no nosso final de semana. O primeiro aviso é a reunião que acontece amanhã, de forma online também, no canal da Imo Jovem. A reunião que acontece todos os sábados às 19 horas. Devido ao momento em que estamos vivendo, toda a nossa experiência tem sido de forma online, onde você pode nos acompanhar e interagir diretamente da sua casa, sendo igreja aí onde você está. Então amanhã, sábado à noite, a partir das 19 horas, nós temos um encontro marcado com você que é jovem, adolescente e todos que queiram participar deste momento e levar uma palavra de esperança aos seus amigos e familiares. Ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal, curta a transmissão e também interaja conosco fazendo seu pedido de oração no chat ao vivo ou deixando um comentário nos nossos vídeos lá no canal do YouTube. No domingo, iniciando a semana, nós teremos também um encontro de celebração que acontece lá na página do Facebook, na página Imo Jaú, a página da nossa igreja, onde você tem a oportunidade de adorar e celebrar a Deus conosco neste início de semana também. Amém? Nós contamos com a sua presença de forma online. Pedimos que também você possa interagir conosco. Adore ao Senhor aonde você estiver. Compartilhe esta mensagem de fé e esperança com outras pessoas também, para que mais vidas possam ser abençoadas, possam ser alcançadas para o reino de Deus. Amém? Então, lembre-se desses dois avisos e fique ligado nas nossas redes sociais, tanto a Imo Jovem como a Imo Jaú, os ministérios da nossa igreja. Nós temos as páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você pode acompanhar, ficar atento aos recados e tudo que acontece por lá. Amém? Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. Senhor, grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este tempo em que estivemos na tua presença. Pedimos que o Senhor venha nos guardar e nos proteger em mais um final e início de semana, que debaixo de tuas asas possamos ser protegidos, ó Pai, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal, de todo e qualquer ataque do nosso inimigo. Eu te louvo e te agradeço por mais este tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Que você possa ficar com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e com as doces consolações do Espírito Santo. Um grande abraço e até o próximo encontro.